Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te ilumine, que o Senhor te dê direção em nome de Jesus. Que o Senhor faça próspera a sua alma, próspero o seu corpo. Que o Senhor faça você prosperar em todos os caminhos, te dando direção em nome do nosso Senhor Jesus. Pai, que o Senhor tome essas almas, meu Deus, que se encontram enfermas, Pai amado, abatidas, angustiadas, que o Senhor possa levantá-los, Pai amado, desse leito da enfermidade, trazendo a cura, meu Pai, pela Tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, só o Senhor pode mover, Pai, um milagre em nome de Jesus sobre essas almas, sobre essas vidas, Pai. Senhor, que tem compadecido, Senhor, deste Teu povo, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor levante, Senhor, as almas, guarda os Teus santos, Pai, que estão, Pai amado, evangelizando, levando, Pai amado, a preciosa semente da salvação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Precisamos estar atentos, meus irmãos. Ficamos atentos a tantas coisas, colocamos atenção em tantas coisas da nossa vida, meus irmãos. Nos preocupamos com tantas coisas da nossa vida, nos sobrecarregamos com tantas coisas. Eu peço, não tire os olhos daqueles que estão na obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós temos um compromisso exatamente com todos os servos de Deus que realmente deixaram tudo para estar pregando o Evangelho. Então, precisamos colocar os nossos olhos sobre essas vidas, se dedicam totalmente ao amor de Deus, ao amor às almas. Enquanto todos estão correndo atrás do vento, correndo atrás da sua vida, precisamos entender e discernir muitas coisas, meus irmãos. Como o homem ter alegria não é pecado, o Senhor quer que o homem realmente viva alegre, com uma certeza exatamente em Deus. Alegrai-vos no Senhor. Nossa alegria tem que estar em Deus, meus irmãos. Porque há uma falsa alegria no mundo. Algumas pessoas buscam se satisfazer com as coisas do mundo. Então, muitas coisas dão satisfação no mundo, mas são coisas que nós estamos desfrutando de uma natureza apenas, meus irmãos. E isso não vai ter nenhuma prosperidade no mundo espiritual. Nós precisamos olhar como nós estamos andando, meus irmãos. A Bíblia diz para a gente não andar como necios. Não podemos andar como necios, desapercebidos, meus irmãos. Porque, como diz o Salmo 53, né? O nécio diz que não há Deus. Então, as pessoas estão vivendo como se não houvesse Deus. É esse que é o problema. Estão vivendo. Então eu quero chamar a atenção, disse o nécio no seu coração, não há Deus, e tem se corrompido e cometido abominável iniquidade, e não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não tem conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comesse o pão, e eles não invocam a Deus? Amém? Nós vemos que Deus está falando com o povo judeu, Deus está falando com o povo exatamente israelense, um povo separado para buscar a Deus, meus irmãos. A Bíblia está sendo dirigida ao povo, meus irmãos, separado de Deus, porque Deus está cobrando deles. Todos se desviaram, juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, nem sequer. Acaso não tem conhecimento os que praticam a iniquidade? Os quais comem o meu povo como se comem pão? E eles não invocaram a Deus? Meus irmãos, nós vemos que havia um grande temor deles pelas situações que eles estavam passando, porque se desviaram de Deus. Todas as vezes que nós desviamos de Deus, esse que é o grande problema de andar como nécios, meus irmãos. Muitos estão subestimando o diabo. Nós precisamos entender que nós estamos numa guerra espiritual, meus irmãos, e no qual Satanás opera exatamente nos filhos da desobediência. Ele opera nos filhos da desobediência. Ou nós vamos andar com Deus, andar na vontade de Deus, aleluia,
ou nós vamos andar na nossa natureza terrena. E se nós andarmos na nossa natureza terrena, meus irmãos, pastor, é proibido a gente se divertir? Olha, a diversão, desde que ela seja uma coisa que não vire uma idolatria, uma coisa que não nos leve à zombaria, ao escárnio, meus irmãos, tem coisas sadias. Então nisso nós temos que pensar, mas nós não podemos ser tomados, meus irmãos, por esses prazeres, que não são prazeres, como diz o apóstolo Paulo, prazeres da mocidade. Amém? Os prazeres da mocidade, eles são muito perigosos. Então por isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, foge desses prazeres da mocidade. Então nós temos que sair, meus irmãos, de tudo aquilo que nos rouba. Eu quero chamar a atenção que nós estamos falando de nécios, meus irmãos. A palavra está dizendo que os nécios, exatamente, eles se esquecem de Deus. Os nécios, quando se fala em nécio, parece que nós estamos falando de pessoas realmente que acham que Deus não existe. Não, meus irmãos. O nécio, como a Bíblia está dizendo aqui, um povo que se esqueceu de Deus. Um povo que se desviaram-se todos. Quer dizer, a palavra de Deus está dizendo aqui no Salmo 53, amém? Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundo. Não há quem faça o bem, nem sequer um. Acaso não tem conhecimento os que praticam a iniquidade? O nécio, meu irmão, ele desviou do caminho, desviaram. Quer dizer, se você desviou, imagina que você estava indo por um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz Jesus. Eu entrei na presença de Jesus, comecei a andar com Jesus, mas de repente eu me desviei. Então é isso que o Salmo está dizendo. Que os nécios, meus irmãos, são aqueles que são chamados também, mas se desviaram de andar na presença de Deus. Se desviaram, se tornaram nécios, porque realmente acabaram prevaricando. Deixaram de guardar o mandamento de Deus, deixaram exatamente de fazer a vontade de Deus e se tornaram imundos, meus irmãos, buscando a sua vontade, a sua direção. E o que mais eu vejo, meus irmãos, são as pessoas buscando a prosperidade terrena e não buscam a prosperidade espiritual. Esse que é o maior erro do ser humano. Porque a ideologia deste mundo associa a prosperidade aos bens materiais. Se você tem riqueza, se você tem poder, se você tem posição social, então você está próspero. Mas essa prosperidade no mundo espiritual, ela está na alma. A nossa alma tem que ser próspera. O que adianta as pessoas terem um monte de coisa? As pessoas acham porque hoje eu tenho 3 casas, 4 casas, tenho 10 carros. Muitos estão dentro da igreja com muitos bens, meus irmãos, mas eles não têm prosperidade na alma. Estou ganhando, estou trabalhando, estou trabalhando. Meus irmãos, isso é um dos maiores perigos que nós vemos, porque você acaba colocando a sua força nas coisas materiais. O próprio Senhor Jesus diz que não dá para nós servir 2 senhores. Não dá para nós servir a Deus e a Mamon, as riquezas, meus irmãos. Porque as pessoas começam a colocar sua força nas riquezas, nas coisas materiais. E você já viu que quanto mais coisas você tem, mais mordomo dela você vai ficar? Mais mordomo você vai ficar. Se uma pessoa realmente não tem nada, ela não tem que se preocupar em cuidar. Mas a gente que tem uma experiência no passado, que já teve algumas situações, então de repente você tem uma casa, você tem um sítio, você tem uma casa na praia, então você tem preocupações maiores em ter lá a preocupação com o sítio, você tem a preocupação lá com a casa da praia, e tudo isso vai consumindo o seu tempo. Você vai servir ao Senhor da prosperidade, quer dizer, você começa a ficar escravo exatamente das coisas materiais do mundo, meus irmãos. E quanto mais coisas você tem, meus irmãos, mais escravo você vai se tornar, entendeu? Eu já vivi um passado lá atrás, meus irmãos, no qual eu era escravo exatamente das coisas. Então você tem diversas propriedades, então você tinha que estar realmente preocupado, a sua mente com isso, com funcionário, com tantas e tantas situações, meus irmãos, que jamais eu poderia realmente estar no nível espiritual que eu estou hoje. Mas quando Deus tirou tudo de mim,
Eu dou glória a Deus, meus irmãos. Eu não conhecia Deus, mas hoje eu conheço o Senhor. Então nós temos que entender, meus irmãos, que o nosso coração já não está mais nisso porque nós conhecemos. É tremendo quando Deus nos tira de uma posição. Eu digo que enquanto as pessoas não têm nada, elas ficam sonhando em ter tudo. E eu digo que muitas pessoas que já tiveram tudo, e quando Deus tira tudo e faz o Senhor lhe conhecer, mais tremendo, meus irmãos. Aleluia. Porque ele já teve, o coração dele já não está mais naquelas coisas, o coração dele já está no Senhor. Mas nós vemos que quando as pessoas às vezes não têm nada, meus irmãos, e elas ficam querendo ter, meus irmãos, parece que o sonho delas é ser próspera no mundo. Elas têm que ser prósperas no mundo. Todos nós, meus irmãos, temos um sonho de ter as coisas materiais. Eu tenho, glória a Deus, se Deus nos der alguma coisa, amém. Mas isso não pode ficar no meu coração, meus irmãos, como um ídolo. Nós temos que ter as coisas, meus irmãos. Deus abençoa, Deus dá. Eu creio que quando você precisa de um par de chinelo, aleluia, você busca, Deus dá. Quando você precisa ter um carro exatamente para fazer algo, ou você necessita, é uma ferramenta de trabalho sua, ou para fazer a obra de Deus, seja o que for, Deus realmente, se você buscar, creio, meus irmãos, que Deus é o Deus que prospera. Quantas pessoas às vezes estão numa condição, pagando um aluguel todo mês ali, de repente ora, Deus abre, exatamente, busca o Senhor de coração, Deus sabe das nossas necessidades e Deus prepara uma situação exatamente para que você venha ter o seu imóvel, aleluia. Deus é um Deus de bênção, mas nós não podemos buscar a Deus, meus irmãos, querendo o nosso galardão terreno só na terra. Pelo contrário, se nós vamos ver as Escrituras, nós vemos que nós não recebemos o nosso galardão aqui. Nós recebemos o nosso galardão lá no céu, meus irmãos. Nós estamos trabalhando aqui porque o Senhor diz que nós todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber pelo bem ou pelo mal que nós fizemos. Ali está o nosso galardão, meus irmãos. Nós vamos receber o nosso galardão lá em cima. Eu digo que muitos estão trabalhando aí, Senhor, eu tenho me orado, eu tenho buscado, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Meus irmãos, tenha sabedoria, exatamente, e Deus, aleluia, pela sua infinita misericórdia, Ele nos conhece. Eu digo que se Deus pegasse pessoas e desse bens materiais nessa vida, riqueza, as pessoas já não estariam mais na presença de Deus. Então Deus vai dando pinga-gota ali, ó. Ele vai controlando a tua vida para você não se desviar. Deus te conhece e você nem sabe como Deus opera na sua vida. Muitas vezes você vai ali e conquista as coisas com uma luta. Sabe por quê? Porque se Deus colocar quantias muito grandes na tua vida, você vai se perder tudo. Então é no conta-gota, meus irmãos. É no conta-gota. Aleluia. Mas quando tem pessoas, mas pode ver que todo cristão realmente que está na presença de Deus, que anda pelo Espírito Santo, meus irmãos, ele ora pelo pão de cada dia. E é tremendo, meu irmão. Vai de fé em fé, de glória em glória. Amém? E é isso. Deus vai te mantendo. Aleluia. Tipo assim, hoje você orou, comeu. Amanhã, glória a Deus, é outro dia, entra na minha presença, meu justo viverá pela fé, glória a Deus, amém? E vamos andando, Jesus nos ensinou muito com o ministério terreno, meus irmãos, no qual, no meio de multidões, ele pegava ali 2 peixinhos, 5 pãezinhos e multiplicava e alimentava a multidões, meus irmãos. E é desse jeito, o Senhor vai pegando os nossos peixinhos e o Senhor vai exatamente nos enchendo da sua presença, do seu poder, da sua glória em todo o tempo, meus irmãos, para sermos cheios da tua presença. E por isso precisamos estar cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Precisamos estar cheio da presença de Deus. Precisamos estar cheio da glória de Deus. Não precisamos ficar preocupados com nada, meus irmãos. Nós precisamos estar cheio desta glória de Deus, cheio da unção do Senhor, cheio do poder de Deus. Aleluia. E vamos ver o que o livro de Apocalipse nos diz aqui, Apocalipse 3. Ele nos fala exatamente dessas coisas, meus irmãos.
Precisamos estar cheio da palavra de Deus, cheio da unção do Senhor. Amém? O Senhor conhece as nossas obras. Ele conhece as nossas obras. Conheço as suas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mente. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Glória a Deus. Nós vemos que o Senhor está falando com a igreja de Filadélfia, meus irmãos. E é o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto: ao santo que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que antes de ti pus uma porta aberta. Aleluia. Então, nós precisamos, meus irmãos, ficar nessa palavra do Senhor, crendo, meus irmãos, que ainda que nós tenhamos pouca força, meus irmãos, não vamos negar o Senhor. Não importa qual a situação. Não adianta falarmos que somos ricos e somos pobres, meus irmãos. Nós temos realmente que estar cheio da presença de Deus, cheio da palavra de Deus, andar na verdade do Senhor, meus irmãos. Precisamos estar andando na verdade de Deus, porque nós precisamos andar na verdade. O livro de Filipenses, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Então, nós temos, meus irmãos, está realmente olhando tudo que nós fazemos para ver se há alguma recompensa nisso, meus irmãos. Se há alguma recompensa. E se há alguma recompensa, meus irmãos, nós precisamos ficar na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Porque nós não podemos prevaricar contra a palavra de Deus. A prevaricação, meus irmãos, é perverter o caminho, meus irmãos. É fazer exatamente as coisas fora da palavra, faltar com cumprimento, faltar com dever, né? Perverter o caminho de Deus. E nós não podemos perverter o caminho de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus diz que a prosperidade, como o apóstolo João diz, que seja próspero a sua vida, como se é próspero a sua alma. A nossa alma, meus irmãos, ela tem que estar próspera para que a nossa prosperidade da saúde, meus irmãos, aconteça. Nós temos que ter essa prosperidade na alma para que todos os nossos caminhos, meus irmãos, sejam prósperos. Aleluia. Deus é tremendo porque Ele move as situações na nossa vida conforme a nossa maturidade espiritual, meus irmãos. Eu digo, tem momento que Deus nos acolhe do pó. Tem hora, meus irmãos, que nós estamos no pó. Quando Deus me acolheu do pó, eu era um lixo. Eu era um lixo, meu irmão, um pecador. Mas o Senhor me acolheu do pó. Nos ensinou nas nossas fraquezas, nos alimentou. Mas chega um momento que Ele diz para nós: filho, agora é hora de você realmente buscar em mim, porque até agora tenho ido eu até você. Mas agora vem a mim. Aleluia. Então, é um momento de nós nos achegarmos a Deus para que o Senhor possa exatamente nos alimentar. E nós precisamos estar cheio da palavra de Deus. O apóstolo João, ele escreve essas cartas no qual ele diz: ao presbítero amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Aleluia. Assim como bem vai a tua alma. Louvado é o nome do Senhor. Em outras traduções, ele deseja exatamente que você seja próspero em todas as coisas e que tenha prosperidade na sua saúde, assim como é próspera a tua alma. Nós vemos que Deus está nos dando aqui a saída para uma edificação em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ter a nossa alma próspera para que a nossa prosperidade em Deus, meus irmãos, ela aconteça. Amém? Para que a prosperidade da saúde aconteça. A prosperidade da alma, meus irmãos, é quando realmente nós estamos enriquecidos em Deus.
Não temos falta de nada dentro da nossa alma. A nossa alma, ela está cheia da unção do Espírito Santo. Aleluia. A alma está cheia da unção do Espírito Santo, porque nenhum dom vos falta. Já vos enriqueci em tudo, diz a palavra. E quando nós temos esse dom espiritual dentro da nossa alma, a nossa alma precisa ser próspera da longanimidade. A nossa alma precisa ser próspera, meus irmãos, da bondade. Nossa alma precisa ser próspera do amor. Aleluia, glória a Deus. Nossa alma precisa ser próspera da paciência, meus irmãos, da paz do Senhor dentro do nosso coração. Quando essa prosperidade está dentro da nossa alma, meus irmãos, você é próspero. Você é próspero porque você passa pelas tribulações em paz. Aleluia. Você passa no meio dos açoites, meus irmãos, e das humilhações, perdoando. Aleluia. Você passa porque você passa confiando e crendo que Deus está com você. Você já não tem temor mais nenhum. E quando a tua alma é próspera, meu irmão, a tua vida é próspera. A tua casa é próspera. A tua família é próspera, meus irmãos. Então nós temos que prosperar, meus irmãos. A prosperidade numa alma é uma alma alegre, é uma alma feliz. É uma alma que deseja estar com o Senhor em todo o tempo. É uma alma que deseja estar em unidade de fé com os irmãos, meus irmãos. Aleluia. É uma alma ardente que espera o seu Senhor vir preparado. Aleluia. Uma alma que não prevarica contra a palavra do Senhor. E eu digo, eu vou perguntar para você, meu irmão e minha irmã, como está a prosperidade da tua alma? Você é uma pessoa realmente que tem paz de espírito? Você é uma pessoa que tem um espírito de domínio próprio, que domina toda a tua fraqueza, que domina todos os teus sentimentos? Aleluia. Você é uma pessoa realmente que tem prazer exatamente no amor, e tem sede de justiça? E eu digo, se você está desse jeito, glória a Deus. Mas se a tua alma não está dentro desse jeito ainda, meus irmãos, ela está enfraquecida, ainda ela está enferma. Porque a enfermidade da alma, meu irmão, ela fica batida. Quando a alma ainda não está próspera no Senhor, ela está batida, ela está desanimada. Os valores dela ainda estão sobre a terra, meus irmãos. Precisamos tirar os nossos valores terrenos, meus irmãos, e buscar aquilo que é real e verdadeiro. A prosperidade do homem, meu irmão e minha irmã, não está nos bens materiais. A prosperidade do homem, meus irmãos, está nele ter uma alma realmente cheia da presença de Deus, cheia dos dons espirituais, meus irmãos, cheio dos frutos dos dons do Espírito, meu irmão. Uma alma longânima, uma alma cheia da presença e do poder de Deus. Aleluia. E esta palavra precisa estar nos nossos corações, meus irmãos. Precisamos estar cheios da palavra, do poder, da glória, da unção, do poder de Deus. Aleluia. Porque Deus tem nos dado todas as coisas. O Senhor já tem nos enriquecido em todas as coisas, meus irmãos. Mas ainda nós buscamos ainda as coisas terrenas, meus irmãos. Parece que se a gente não tem as coisas materiais, estamos exatamente desfalecidos. Quando não conquistamos as coisas materiais, meus irmãos. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso galardão está lá em cima, meus irmãos. Se nós passarmos dessa vida tendo algumas coisinhas, glória a Deus. Se não tivermos nada, damos glória a Deus. Se tivermos tudo, damos glória a Deus, meus irmãos. Aleluia, porque a vida do homem não consiste nos bens que ele tem, meus irmãos. E eu digo, os bens materiais dessa vida fazem as pessoas se perderem. Os bens materiais dessa vida fazem as pessoas se perderem. Se você dá muito carro para as pessoas, elas só vão pensar em viajar, em passear, em viajar e passear. Se você dá um barco para a pessoa, ela não vai sair mais dentro d'água, só pescando, não, só se divertindo. Meus irmãos, a diversão é errada, pastor, é pecado? Não. Diz que seja feito tudo realmente no limite, meus irmãos. No limite. Viajar é pecado, pastor? Não. Diz que você use no limite. Não podemos exatamente, precisamos vigiar que nós temos o adversário. E o nosso coração é enganoso, meus irmãos. Nosso coração, nossa natureza humana, ela se opõe contra as coisas espirituais. Se você der uma folga para a carne, meu irmão, ele só quer diversão, ele só quer brincadeira. Meus irmãos, nós temos que controlar exatamente toda a nossa natureza, meus irmãos. Nós temos... Olha, quando a palavra diz foge da aparência do mal, fugir da aparência do mal é fugir do nosso próprio ser natural, meus irmãos.
Porque a natureza do homem vai levar ele às coisas más. Se nós deixarmos uma pessoa, meus irmãos, que não está cheio da presença de Deus, Satanás vai bater ali até corromper o seu coração. Porque Satanás vem tentar os homens. Nós pegamos quantos homens que não vigiam, daqui a pouco está caindo no adultério, está caindo na prostituição, porque não vigiou, meus irmãos. A natureza, meus irmãos, humana, ela realmente é fraca. As más conversações corrompem os bons costumes, meus irmãos. É tremendo quando você anda com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, eles vão falar só de Deus, só de Deus, só de Deus, só de Deus, e você começa a viver as coisas de Deus, você começa a viver os mistérios de Deus, você começa a viver os milagres de Deus. Mas se você começar a sair com pessoas, meus irmãos, mundanas, daqui a pouco você está assistindo filme maligno, você está no meio de jogos malignos, você está no meio de perversão malignas, meus irmãos. Eu digo hoje, meus irmãos, eu não consigo ficar perto de pessoas realmente que falam palavras obscenas, palavras torpes, meus irmãos, machuca até os ouvidos, meus irmãos, porque nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, meus irmãos, que é santo, aleluia, e aquilo nos corrói. Então, meus irmãos, nós fugimos de tudo aquilo exatamente do que prevarica, nós fugimos exatamente de tudo aquilo que corrompe os bons costumes, meus irmãos. Temos que fugir, não podemos colocar coisas más diante dos nossos olhos, precisamos fugir, meus irmãos, aleluia. A minha alma está próspera, mas Satanás quer contaminar a minha alma. Meus irmãos, a alma tem que ser alimentada todo dia pela palavra de Deus. A alma tem que ser alimentada pela paz, pela alegria que o Senhor nos dá na nossa alma. A nossa alma tem que ser alimentada pelo amor de Deus, no qual nós temos que ser devedores do amor, levantar todos os dias, meus irmãos, glória a Deus, sabendo que nós somos devedores, sabendo que nós temos realmente que levantar as vidas, que levantar as almas. Nós somos motivadores, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos reconciliadores de Deus, que exatamente o Senhor nos levantou para reconciliar o mundo a Ele. Meus irmãos, muda o teu caminho, presta atenção no reino de Deus. Vocês estão correndo atrás do vento nesta terra, meus irmãos, uma carga que muitos estão carregando, um fardo pesado, carregando para cima e para baixo, e ainda vão para o inferno se não vigiarem. Meus irmãos, é melhor você ter um fardo leve nessa vida, é melhor realmente você ter um bocado de pão seco e repartir o pão com soberbos dessa vida, meus irmãos. É melhor nós estarmos, porque o orgulho do homem, né? Se nós tivermos a humildade dentro de nós, meus irmãos, há uma divergência exatamente entre a humildade e o orgulho e a soberba. A soberba quer ter, quer aparecer, quer ser, meus irmãos. Humilde não. Aleluia. Então essa humildade, ela faz a alma prosperar. Nós temos que ter humildade, meu irmão. E ter humildade exatamente é colocar, nós não podemos mais, meus irmãos, andar de qualquer jeito na presença de Deus, não, meus irmãos. Não podemos andar, nós temos que andar na palavra, a palavra. Não podemos prevaricar. A prevaricação, meus irmãos, é realmente não andar no caminho de Deus. A prevaricação é perverter o caminho de Deus. É perverter, aleluia. O que é perverter? Eu vou te dar um exemplo. Os pais têm um mandamento. Eu tenho falado muito dos pais. O dever do pai é instruir o filho no caminho de Deus. É mandamento, desde o princípio. Aleluia. Então, os filhos têm que obedecer os pais, meus irmãos. Honrar os pais, o primeiro mandamento com promessa. Quando um pai deixa de pregar, ensinar o filho no caminho que ele deve andar, ele já está prevaricando. Ele já está faltando com a verdade. Ele já está desviando exatamente dos mandamentos de Deus. Uma mulher, quando ela deixa de ser submissa ao marido, principalmente nós estamos vivendo épocas, meus irmãos, onde a mulher passou a ser cabeça de tudo, meus irmãos. Isso é maligno, meus irmãos. Tá certo que nós pegamos casos e casos, Pegamos homens totalmente perversos, meus irmãos. Então, homens que realmente querem fazer perversidade dentro do lar, então
Até creio que nesses momentos a mulher que é de Deus realmente tem sabedoria. Mas nós vemos que as mulheres querem tomar uma posição e inverter exatamente a autoridade do marido, meus irmãos. Isso é maligno. A própria palavra diz que as mulheres estejam sujeitas aos vossos maridos, porque o cabeça da mulher é o marido e o cabeça do homem é Cristo, meus irmãos. Não podemos inverter esses valores, meus irmãos. Não podemos. Então, a submissão, do mesmo jeito que os filhos têm que ser submissos aos pais, meus irmãos. Toda vez que nós mudamos, meus irmãos, anulamos esses valores, nós estamos prevaricando. A prevaricação, meus irmãos. A prevaricação, não podemos prevaricar. A palavra de Deus, ela fala da prevaricação. Então, esse é uma situação no qual nós precisamos ter discernimento no Senhor. Aleluia. O apóstolo João, ele diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. Olha, é o apóstolo João, 2 João 1,9, meus irmãos. Está falando: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. 2 João 1,9. Prevaricar é falta de dever, falta de interesse, a má fé, faltar ao dever do ofício. E aí? Deus te colocou como você é pai. Imagina só. Você faltar exatamente com o interesse, faltar com o dever. Meus irmãos, no dia que nós sentarmos diante do tribunal de Cristo, vai ser aberto todos os livros, meus irmãos. E todos os atos da nossa vida vão estar escritos lá. E aí? Imagina quantas situações nós realmente pervertemos, prevaricamos no caminho de Deus. Quantas vezes estava no nosso dever, meus irmãos, de fazer as coisas e nós não fizemos. Está tudo escrito lá no livro, hein? Todos os atos da nossa vida estão escritos. Já pensou? Alguém que precisava de algo e você se desviou do caminho? Meus irmãos, está escrito lá. Naquele dia, está tudo escrito. Não tem como, meus irmãos. E Deus vai trazer à memória todas essas coisas, meus irmãos. Então presta atenção de que jeito que você está vivendo. Não viva como nécio, meus irmãos. Não está achando assim, o que passou, passou. Eu digo, se nós pecarmos e nós nos arrependermos e confessarmos, Deus é fiel para nos perdoar e lançar os nossos pecados no mar do esquecimento, meus irmãos. Mas você andar dizendo que é cristão, prevaricando, meus irmãos, não guardando os mandamentos de Deus. Aquele que diz que me conhece não guarda os meus mandamentos é mentiroso, a palavra diz. Meus irmãos, andar com Jesus, meus irmãos, não é ir lá na igreja cantar louvor, não, meus irmãos. Andar com Jesus não é ir 2 vezes para a igreja e dar o dízimo, não, meus irmãos. Andar com Jesus é tomar os seus mandamentos e andar nele. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. 2 João 1,9. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Será que você está dando valor a essas palavras? Ou você acha que não tem nada a ver? Isso não tem nada a ver. Deus é bom, Deus é misericordioso e nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus é justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. Aleluia. E se Ele deixou escrito, meu irmão, porque Deus não prevarica. Deus é fiel para fazer a sua palavra cumprir em todo o tempo. Eu digo, nós temos que atentar cada vez mais para aquilo que nós temos ouvido, meus irmãos. A palavra de Deus está aí. As pessoas estão exatamente andando como nécias, prevaricando, estão lançando a palavra de Deus para trás. Eu digo, há tempo ainda de você realmente crer, tomar a palavra de Deus no seu coração. Eu estou na graça. Meus irmãos, Satanás quer que todo mundo fique na graça e ande pela graça. Quem está na graça anda de qualquer jeito. Eu fui salvo pela graça, uma vez salvo, salvo para sempre, eu vou andar de qualquer jeito, vai ter uma grande surpresa naquele dia, meus irmãos. Mas Senhor, eu ia para a tua igreja, eu dava o dízimo, mas prevaricou. Senhor, em teu nome, nós curamos enfermos, expulsamos o demônio. Aí o Senhor diz, aparta de mim todos que praticam a iniquidade.
A iniquidade é prevaricar, meu irmão. A iniquidade é prevaricar, é faltar com o dever, é faltar com o interesse, a má fé. As pessoas, meus irmãos, a má fé. Sabe o que é má fé? Meus irmãos, a má fé é fazer a obra de qualquer jeito, não ter fé. Por isso que eu abri o programa falando, olha, quantos irmãos aí estão passando, lutando para pregar o evangelho e você passa de largo, faz de conta que nem é com você. Isso é má fé, meus irmãos. A má fé. Má fé é quando a pessoa, ela faz um negócio e ela age de má fé. Sabe? Quando age de má fé, propõe a cumprir um negócio, mas usa de argumentos e situações para ser favorecido, para usar de má fé, não cumpre o que foi ordenado. Imagina que você faz um voto, quando você aceita o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, você está fazendo um voto, você está fazendo uma aliança com o Senhor. Quem pregou o evangelho para você não explicou isso? Olha, meu irmão, você está aceitando Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, você está fazendo uma aliança com Ele, no qual você está tomando o senhorio de Jesus, você vai ser servo de Jesus, você vai ter que guardar todos os seus mandamentos, porque você, a partir de hoje, vai ser discipulado para se tornar um discípulo de Jesus, para se tornar um filho de Deus. Você vai ter que guardar os mandamentos de Jesus, você não vai poder ficar prevaricando, você tomou uma aliança, meu irmão. E nós precisamos estar cheio da palavra do Senhor para podermos exatamente. Jesus diz, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, meus irmãos. Meus irmãos, olha, a vida está na palavra de Deus, mas vocês jogam a Bíblia no canto. As pessoas não têm tempo de olhar a Bíblia. Elas têm tempo para tudo, meus irmãos. Ela tem tempo para estar no churrasco, ela tem tempo para estar no aniversário, ela tem tempo para estar na televisão, ela tem tempo para estar na internet, ela tem tempo para jogar, ela tem tempo para bater papo furado, ela só não tem tempo, meu irmão, para comer o verdadeiro alimento que dá a vida eterna, a palavra de Deus. Eu estou dizendo, meu irmão, acorda hoje, desperta, a tua casa está perdida. Quantos irmãos, meus irmãos, que a casa está comendo o lixo do mundo, a vaidade do mundo, meus irmãos. Meu irmão, nós precisamos tomar uma posição em Cristo. Até quando você vai prevaricar dentro da sua casa? Até quando você vai faltar com o dever dentro da sua casa? Até quando você vai faltar com o interesse, meu irmão? Isso é tudo uma fé. Você está servindo a Jesus, mas você está faltando com uma fé dentro da sua casa. Teus filhos andam e vivem de qualquer jeito, não conhecem a palavra de Deus. Meus irmãos, não é porque Deus abençoa a nossa vida nessa terra. Ah, mas Deus me abençoou, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Bênção não quer dizer sinal de salvação, meu irmão e minha irmã. Cura não quer dizer sinal de salvação, minha irmã. Mas Deus tem me abençoado tanto. Tem. E você prevarica. O fato de Deus abençoar a minha vida, meus irmãos, não quer dizer que Ele já me garantiu a vida eterna, não. As bênçãos são separadas da salvação, meus irmãos. Porque se nós formos ver, os ímpios estão prosperando. Então eles poderiam falar, puxa, olha quanto Deus tem me abençoado, me prosperado. Não, meus irmãos. Você quer ver uma pessoa realmente próspera? Olha a alma dela. Olha a alma dela. A alma de uma pessoa próspera tem paz. Está cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia. Há uma unção, há um brilho. Aqueles que são cheios do Espírito Santo e a sua alma é próspera, há um gozo, há uma alegria, há uma certeza exatamente no seu falar. Eles não prevaricam, meu irmão. A gente não se vende por um prato de comida. A palavra de Deus diz que alguns prevaricam se vendo por um pedaço de pão. Nós não podemos prevaricar por nada, meus irmãos. Prevaricar, a prevaricação, meus irmãos. Quantas pessoas são corrompidas exatamente pela prevaricação. Nós precisamos ter a consciência, meu irmão, estar cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Deus está dando um chacoalhão para acordar muitos que estão dormindo, andando como nécios. Meu irmão, para de andar como nécio nessa vida. Satanás tem tampado seus olhos, uma cegueira. Você tem tomado um cálice de tontear, tá andando como tonto sobre a terra, meu irmão. Deus quer que você seja sóbrio, lúcido. Olha para a salvação. Coloque a palavra dentro do seu coração. Comece a andar por um caminho exatamente de Deus na tua vida, meu irmão. Tira as ilusões, tira as fantasias do seu coração. Ande realmente na presença de Deus, meus irmãos.
Tem gente que, em vez de andar com homens santos, homens cheios de Deus, vai andar com homens mundanos, procurando os prazeres do mundo. É tempo de buscar exatamente o prazer na palavra de Deus, ser cheio da unção, do poder, da glória, ser cheio desta renovação. Louvado e engrandecido seja o Senhor, meu Pai. Eu creio, meu Deus, que muitos, Senhor, estão prósperos nas almas. Senhor, eu te peço essa oração em nome de Jesus, Pai amado. Que o Senhor faça próspero a cada irmão, Senhor. Que faça eles prosperarem na sua alma, Senhor. Que eles prosperem no seu caminho, no seu conhecimento, meu Deus. Para que seus corpos sejam prósperos, sua saúde seja próspera, Pai amado. Que todos os seus caminhos sejam prósperos, Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor possa mover agora, Pai amado, dos seus caminhos, Senhor. Meu Deus, tudo aquilo que vinha atordoar eles, Pai amado. Oh, Senhor, Pai, tudo aquilo que vinha trazer essa ilusão. Meu Deus, que o Senhor vai abrir os olhos deles agora, Pai, para que eles entendam, meu Deus, que no teu caminho não tem prevaricação, porque no teu caminho tem a verdade, porque no teu caminho tem a fé genuína, meu Pai, porque no teu caminho tem um amor genuíno, meu Deus. Xalabassuri andrecóbia. Tu és o Deus que move desses corações enfraquecidos, desanimados, a colocarem os seus olhos em ti, meu Deus, e mover deles, Senhor, meu Deus, tudo isso ainda, Pai amado, que fazia eles tropeçarem. Ah, Senhor, que o Senhor possa visitar aqueles que estão enfermos, levantar os abatidos. Abençoa o trabalho da mão desses irmãos deste dia. Abre os caminhos que estão fechados e tira os impedimentos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos ficando por aqui, em nome de Jesus. Amém. Vai ali no mural, deixa um recado. Louvado é o nome do Senhor. Deus abençoe, fica na paz. Amém.